A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul. Como orar em nome de Jesus? Ezequiel capítulo 44, versículos 15 ao 18. No sábado à tarde, certo ministro do Evangelho estava em seu escritório. Estava bastante perturbado porque não conseguia encontrar um tema para o seu sermão. Enquanto tentava descobrir uma ideia para o sermão, seu filho caçula entrou no escritório fazendo perguntas que só pioraram as coisas para o pastor. O ministro, abruptamente, folheou um exemplar de certa revista semanal. Rasgou uma folha que continha um mapa do mundo e a cortou em vários pedaços com uma tesoura. A seguir, disse ao menino: Filho, pegue estes pedaços do mapa do mundo e leve-os a outra sala. Vá unindo os pedaços até formar o mapa completo do mundo e então eu lhes darei um prêmio. O ministro achou que a tarefa exigiria pelo menos algumas horas de atividade da parte do menino. Mas, para o seu espanto, em alguns minutos, o filho voltou com o mapa totalmente montado. O pastor, perplexo, lhes perguntou: Filho, como foi que você completou o mapa tão depressa? Respondeu-lhes o filho: Papai, dê uma olhada do outro lado do mapa. Tem um retrato de um homem. Em vez de unir os pedaços do mundo, eu simplesmente juntei os pedaços da figura do homem. Então, quando virei o quadro do homem completo, o mapa do mundo também estava ali prontinho. Ao ouvir as palavras de seu filho, o pai imediatamente recebeu uma tremenda inspiração e disse em voz alta: Está certo, é isso mesmo. O homem reajustado faz o mundo reajustado. Se ajustarmos o homem, teremos ajustado o mundo. A partir dessa experiência, o ministro recebeu a inspiração para o seu sermão do culto matutino de domingo. Sim, verdadeiramente só pela regeneração do homem teremos um mundo novo. Que tipo de mudanças deve ocorrer no ser humano? A Bíblia nos revela o segredo. Nós, seres humanos, nascemos com duas missões. A primeira delas é servir ao Senhor. A segunda, servir às pessoas e ao mundo. A Bíblia diz isso com toda clareza em Mateus capítulo 6, versículos 33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nossa missão primordial e nossa primeira responsabilidade é realizar nosso ministério perante o Senhor. Em primeiro lugar, devemos servir ao Senhor e depois aos outros. Por fim, serviremos a nós mesmos. Os seres humanos foram criados para a glória de Deus e para servir a Deus acima de tudo. Mas desde a queda de Adão e Eva, a humanidade se pôs a viver uma vida egoísta, centralizada em si mesma. O ser humano começou a servir aos homens e ao mundo e esqueceu-se de servir ao Pai Celestial. E por essa razão é que as coisas não funcionam com harmonia.
havendo grande tristeza e muitas guerras nesse mundo em que vivemos. Diz a Bíblia que Deus é amor. Como você sabe, o amor não suporta a solidão. O amor deve ter um sócio a quem doar amor e de quem receber amor. O amor só pode existir entre duas ou mais pessoas. Visto que Deus é amor, ele precisa de alguém para amar e também deseja ser amado. Portanto, Deus não nos chamou para que venhamos a viver uma vida solitária. Deus nos chamou para essa comunhão mútua com Ele. Ele é onipotente, todavia, até mesmo Deus tem uma necessidade. Tal necessidade foi criada pelo seu amor. Deus quer você e precisa que você o ame e que haja comunhão entre Ele e você. Portanto, você é importante diante de Deus e, por isso, Ele deseja estabelecer comunhão contigo e que você venha a ministrar a Ele, adorando, glorificando e louvando o seu nome. Em Mateus capítulo 6, versículos 33, diz com clareza: E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, se você, de todo o seu coração, servir a Deus, pela sua grandiosa alegria e felicidade, Deus derramará suas bênçãos sobre você. Estabeleça prioridades em sua vida. Servir a Deus é a maior prioridade que você pode ter nesta vida. Em Lucas, capítulo 17, versículos 7 e 8, nos diz: Qual de vós terá um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te para a mesa, e não lhes diga antes: Preparas-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Nosso Senhor Jesus Cristo, através desta ilustração, nos mostra que nosso ministério voltado simplesmente para as pessoas e ao mundo não vai satisfazer o coração de nosso Pai Celestial. O servo sai para trabalhar nos campos e, ao voltar para casa, depois de um longo dia de labuta sob um sol escaldante, não vai tomar seu banho e servir-se em primeiro lugar. Não. Seu patrão lhe pede que venha servi-lo, e só depois de o patrão ter comido e bebido é que o servo vai servir-se. Essa é a ordem da vida, e embora muitas pessoas reclamem da ordem social, servir a Deus primeiro é uma exigência que ele nos faz. Se obedecermos a esta exigência de Deus, teremos uma vida calma, bem ordenada e feliz. Não importa quanto você possa estar fazendo para o Senhor, nem quão diligentemente você esteja ministrando para as pessoas. Tais trabalhos não podem tomar o lugar de seu ministério ao Deus soberano. Você deve sempre servir a Deus acima de tudo. Não importa quanto você possa estar fazendo para o Senhor, nem quão diligentemente você está ministrando para as pessoas. Tais trabalhos não podem tomar o lugar de seu ministério ao Deus soberano. Você deve sempre servir a Deus acima de tudo. A Bíblia nos ensina com clareza a forma de ministrarmos ao Senhor. Ela nos apresenta os 3 passos a serem dados em nosso trabalho para o Senhor. Em Ezequiel lemos: E virão para perto de mim. Em Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, nos diz: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tendo esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhes Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Muitas pessoas não reconhecem de maneira adequada a diferença existente entre ministrar ao Senhor e ministrar ao povo, ou trabalhar na obra do Senhor. Até mesmo os servos do Senhor estão substituindo o ministério ao Senhor por obras como visitação aos lares das pessoas e aulas bíblicas. Essas atividades seriam realizadas em lugar do serviço que deveria ser prestado diretamente ao Senhor. Todavia, o Senhor não considera esses serviços como sendo prestados a Ele diretamente. É verdade que muitos crentes estão executando um excelente serviço ao servir as pessoas num determinado ministério. Mas Deus deseja que você arranje tempo para Ele e só para Ele. Esse é o ministério direto ao Senhor. Lendo a história de Marta e Maria, vemos que Marta trabalhava duramente nos preparativos para dar a Jesus e seus discípulos uma comida deliciosa. Mas ela não foi elogiada pelo seu trabalho. Ela estava perturbada por causa de seus labores e queixou-se, chegando a quase discutir com o Senhor Jesus. Enquanto isso, sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Mestre, o que lhes encheu o coração de satisfação. Foi por isso que Jesus elogiou a Maria muito mais do que a Marta, embora esta fizesse grande esforço físico. Jesus disse que o ministério de Maria ao Senhor não lhe seria tirado. Ouvintes da palavra de Deus, devemos arranjar tempo para ficarmos na presença de Jesus Cristo. Vivemos em dias de muita pressa, corremos demais, desde cedo até a tarde da noite. Tudo é urgente, tudo é instantâneo. Bebemos chá instantâneo, café instantâneo, comemos fast food, lanches rápidos e refeições enlatadas de fácil preparo. Tudo é muito rápido, não temos tempo a perder. E até quando nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos uma prática devocional rápida. Deus não se agrada de nosso culto instantâneo, nem de nossa pressa quanto aos nossos trabalhos. Frequentemente, em nosso ambiente comercial, dizemos: Pai, estou tão ocupado agora. Por favor, me responde depressa. Se tu não puderes me responder dentro de 5 minutos, vamos esquecer este assunto. Deus não opera desta maneira. Deus deseja que arranjemos tempo para Ele e que tenhamos comunhão com Ele e que ministremos a Ele. Nossa geração perdeu a arte de descansar e esperar no Senhor. Muitos crentes não aguentam ficar na igreja durante 1 hora, a hora do culto. Essa é a razão porque muitos perderam a unção do céu e não têm paz nem alegria em seu coração e em seu lar. Deus quer que você se aproxime dele, que reserve tempo para ele, que coloque tudo de lado só para ficar com o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus terá tempo para entrar em comunhão com você e satisfazer seu coração. Diz também a Bíblia Sagrada que devemos ir a Deus levando a gordura e o sangue. O que significa gordura? Gordura significa o tesouro mais precioso da vida da pessoa. Em Mateus capítulo 26, versículos 6 ao 13, nos fala a esse respeito. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, se aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhes derramou sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Vendo isto, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, lhes disse: por que afligis esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo,
também será referido o que ela fez para a memória sua. Segundo o costume judaico, quando uma moça estava prestes a se casar, deveria adquirir um vaso de alabastro cheio de perfumes. Se levasse o vaso de alabastro cheio de perfume, ela seria bem recebida na casa de seu marido. Mas se levasse apenas um pequeno vaso com pequena porção de perfume, a recepção não seria tão boa. Por isso, o vaso de alabastro cheio de perfume significava muito para a moça desejosa de se casar. Maria tinha preparado este vaso havia muito tempo. Ano após ano viera ela economizando aqui e ali para adquiri-lo. Todavia, quando ela se encontrou com Cristo, seu coração se abriu em adoração ao Senhor. Ela o amava tanto que, quando Jesus foi a Betânia, ela trouxe seu tesouro mais precioso, o vaso de alabastro cheio de perfume. Removendo a tampa, ela derramou o unguento sobre a cabeça do Senhor e em seus pés, enxugando-os com os seus cabelos. Muitas pessoas vão para a igreja pelo caminho do ritualismo. Vão por hábito, por costume ou tradição doméstica. Gastam ali uma hora e julgam ter cumprido suas obrigações para com Deus. Mas Deus não aceita esse tipo de culto. Deus quer a gordura. Deus quer seu tesouro, seu coração. Deus quer você inteirinho. Se você não trouxer a gordura ao Senhor, Ele não aceitará o seu culto. Tão logo Maria havia derramado o unguento sobre a cabeça do Senhor Jesus, Judas Iscariotes e outros discípulos se indignaram, dizendo: por que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por tanto e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus Cristo lhes respondeu: sempre tereis convosco os pobres. Cristo se maravilhou com aquele desperdício. Ele ficou feliz com o serviço que a mulher lhes prestou. Não deveríamos ter medo de fazer desperdícios em nosso serviço ao Senhor. Dê seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Dê a Ele o seu melhor tempo e o seu dinheiro. Esse desperdício agrada a Cristo. Iscariotes havia seguido Jesus durante 3 anos, mas jamais lhes oferecera a gordura. Foi por essa razão que, quando surgiu uma dificuldade, ele traiu o Senhor. Deus também lhes pede que traga o sangue. Quando você vem a ele para ministrar-lhes, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e diz mais a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Somos todos pecadores. Não podemos comparecer perante nosso Pai Celeste com nossas fracas obras e sabedoria. Sendo um Deus justo, ele não pode fazer outra coisa senão derramar seu julgamento sobre o pecado. Portanto, através de nosso trabalho, nossas lutas e nossas atividades, jamais poderemos chegar perto de Deus. Mas Deus providenciou um meio. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós, o Filho de Deus, sem pecado. Ele foi crucificado e morto em seu lugar e em meu lugar. Tomou sobre si os nossos pecados, levou nossas iniquidades, e pela sua morte e ressurreição temos perdão incondicional de nossos pecados. Nos diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando Deus vê o sangue de seu Filho, seu julgamento de ira sobre nossos pecados é substituído pela misericórdia eterna e o amor de Deus prevalece. Os crentes liberais, modernistas, não gostam que o sangue de Jesus Cristo seja mencionado. Chegam a dizer que a menção do Senhor, sendo falado no nome dele e no sangue dele, não faz bem.
Psicologicamente, principalmente para as crianças, eles dizem. Já tentaram remover a palavra sangue da Bíblia e dos inários. Tão logo a palavra sangue sai de suas vidas, o Espírito Santo sairá de suas igrejas e de suas casas. Onde não houver o sangue de Cristo, não haverá misericórdia, nem amor a Deus, e tampouco haverá a presença do Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Foi através do sangue de Jesus que as nossas almas foram compradas. Está escrito: vós não fostes comprados pelo preço de prata e nem pelo preço de ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Deus jamais lhes dará boas-vindas só porque você se apresenta munido de outras notórias qualidades em sua vida, de boas obras, de sabedoria, em termos de elevado conhecimento teológico e muito refinamento e sofisticação. Tudo isso não passa de trapos diante de Deus. A única coisa que o Senhor quer ver é o sangue de seu Filho. Se você vier trazendo o sangue de Cristo em seu coração, pela fé, na presença do Senhor, Deus lhes dará boas-vindas e lhes concederá as suas mais ricas bênçãos. Disse Deus que as pessoas não se vestiriam de nada que causassem suor. Quando você está lendo aqui a palavra de Deus, o suor é o símbolo da maldição. Lemos o seguinte em Gênesis capítulo 3 e o versículos 17 ao 18. Disse Deus que as pessoas não se vestiriam de nada que causasse suor. O suor é símbolo da maldição. Lemos o seguinte em Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 18. Ao homem disse: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis para a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó e ao pó te tornarás. Desta forma foi que a Bíblia anunciou uma maldição sobre a terra e sobre a vida de Adão, por causa de sua rebelião e quebra dos mandamentos do Senhor Deus. O símbolo dessa maldição foi o suor. Por essa razão, Deus detesta o suor, e quando você desempenha seu ministério ao Senhor, Ele deseja remover de você todo o suor. Deus quer remover a maldição de sua vida. Diz a Bíblia em 3 João, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem e próspera é a tua alma. Nosso Deus é um Deus bondoso. Ele quer dar a você coisas boas. Se você servi-lo, ele o servirá. Se você ministrar a Deus, Deus vai ministrar a você mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo levou sobre si nossa maldição e nossos sofrimentos. Então, ele deseja que você se livre de tudo que cause suor, que cause dor. Você deve mudar seu vestuário. Mude o vestuário de seu pensamento. Livre-se daqueles pensamentos negativos, sobrecarregados de maldição. Você ainda não sabe que seu futuro está ligado aos seus pensamentos de hoje? Ordena-nos a Bíblia que vigiemos nosso coração mais do que tudo, porque dele procedem os caminhos da vida. Muitas pessoas estão cheias de pensamentos negativos, sobrecarregados de maldição, tornam-se indivíduos voltados para o fracasso. Se você continuar pensando dessa maneira negativa, Deus não se agradará de você. Esse tipo de pensamento se transformará em trapos velhos, imundos, capazes de produzir todo tipo de suor em sua vida. Porém, quando você se torna um cristão que desenvolve um ministério voltado para o Senhor, você deve mudar seu padrão de pensamentos mediante a palavra de Deus. Encha sua mente das promessas da palavra de Deus. À medida que a palavra penetra em seu coração,
O Senhor lhe dá inspiração e compartilha o senso de sua presença em sua vida, de tal modo que você será capaz de pensar segundo o padrão de pensamento que ele gostaria que você usasse sempre. Você deve viver segundo o padrão divino e fazer o que ele quer que você faça. Hoje, eu desafio você a mudar seu modo e nível de pensamentos. Descarte esses velhos pensamentos negativos e mude sua linguagem. Jogue fora esse derrotismo e esse vocabulário pessimista. Revista-se da linguagem de Deus e fale como Deus gostaria que você falasse. Jamais diga, não consigo fazer isso. Diga antes, pela graça eu conseguirei fazê-lo. Nunca diga, isto é impossível, mas diga, tudo é possível com a ajuda de Deus. Livre-se dessa forma de pensamento e linguagem baseada no impossível. E em todas as áreas de sua vida, viva para a luz da prosperidade. Sim, nada é impossível para aquele que crê. Deus é onipotente e o Senhor Todo-Poderoso que comanda o céu e ama você vai mudar a sua vida. Se você ministrar ao Senhor, Ele ministrará a você. Você foi salvo, redimido e se tornou filho de Deus. O Senhor se alegra em revesti-lo com as suas bênçãos e com vestes de louvor. Para concluir, vou repetir. Quando o filho caçula do pastor mostrou adequadamente a figura do homem ficou automaticamente montada. Sempre que as criaturas de Deus, os seres humanos, chegam ao lugar adequado perante ele, como consequência, nosso lar, nossa sociedade, o mundo, enfim, automaticamente são corrigidos. Para que isto se torne possível, devemos fazer do ministério um ato ao Senhor. O centro de nossa vida deve ser estar na presença de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.